Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos iniciando uma nova série, Juntos na Prática do Amor. Essa série estará baseada no Evangelho de João. Este quarto evangelho é atribuído ao apóstolo João, o filho de Zebedeu e discípulo amado. Ele foi escrito por volta do ano 85 d.C., da cidade de Éfeso, às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. O seu propósito é claro. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para quê? Propósito. Vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Ou seja, João nos apresenta Jesus para que nele creiamos e tenhamos vida. O quarto evangelho pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte é o prólogo ou introdução, capítulo 1, de 1 a 18. A segunda parte é o livro dos sinais, do capítulo 1:19 ao 12:50. Nos 7 sinais registrados nesse livro, a luz resplandece nas trevas. A terceira parte é o livro da glória, capítulo 13, 1 a 20, 31. Na glória apresentada nesse livro, as trevas não prevalecem contra a luz. A quarta e última parte é o epílogo ou conclusão, capítulo 21, 1 a 25. O nosso texto de hoje é João 1, de 1 a 18, o prólogo ou introdução. Ele apresenta tanto a mensagem central quanto as principais ênfases teológicas do quarto evangelho. Em síntese, o prólogo nos apresenta Jesus e as 2 possíveis atitudes que podemos ter diante dele: incredulidade ou fé. Ao longo da nossa vida, nós vamos criando imagens sobre o nosso Deus. Essas imagens podem ser verdadeiras ou idolátricas. As imagens verdadeiras correspondem ao que Deus realmente é, e as imagens idolátricas correspondem às nossas projeções sobre ele. É exatamente por isso que precisamos ficar atentos ao que o quarto evangelho, de modo geral, e o prólogo, de modo específico, nos revelam sobre Deus. Isso porque, nas palavras de José Antônio Pagola, Jesus é o rosto humano de Deus. E aqui uma pergunta. O que Jesus nos revela sobre Deus? João 1, de 1 a 18. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem,
mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Eu gostaria de propor que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Na introdução ao Evangelho de João, observamos 3 verdades sobre Jesus. A primeira verdade é que Jesus nos revela o Deus pessoal. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Verso 1. À semelhança de Gênesis, o Evangelho de João começa com a expressão no princípio. No princípio é sinônimo de antes da criação ou na eternidade. Antes da criação ou na eternidade, só havia o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. João destaca a relação entre o Pai e o Filho, este chamado de Logos, palavra ou verbo. O Filho é eterno, no princípio ele estava com Deus e por isso é divino. Ele era Deus. É por meio dele que o Pai cria todas as coisas, conforme o verso 3. De acordo com Gênesis 1, pela sua palavra, Deus cria o mundo e o que nele há. E tendo criado tudo, Deus faz o ser humano à sua imagem e semelhança. Se a Trindade é a família divina, o homem e a mulher são a família humana. Logo, o Deus pessoal cria pessoas para se relacionar com elas. Mas o primeiro casal se rebela contra Deus. E o pecado e a morte passam a fazer parte da experiência humana no mundo. É exatamente por isso que o Filho precisa se fazer humano. João diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Verso 14a. Jesus, o Filho, vem revelar o seu Pai e reconciliar a humanidade com ele. Na linguagem do poeta, o Verbo virou gente e habitou entre nós. Aqui, habitar é literalmente montar uma tenda ou um tabernáculo. Assim como no tabernáculo, Deus se fazia presente no meio de Israel, em Jesus, Deus se faz presente no meio da humanidade. João também afirma que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Verso 18. Sobre este verso, N.T. Wright comenta: este é o tema do Evangelho de João. Se você quer saber quem é o Deus verdadeiro, olhe longa e firmemente para Jesus. Jesus nos revela o Deus pessoal. Todos nós que queremos conhecer bem o nosso Deus, precisamos conhecer bem a Jesus. E como nós podemos conhecer bem a Jesus? Ouvindo e praticando as suas palavras. Assim sendo, conhecer a Deus não é apenas saber ou ter informações sobre Ele. Conhecer a Deus é se relacionar com Ele, é ser amigo dele. E isso nos levará a viver como Jesus viveu, a imitá-lo na vida. Imitá-lo, sobretudo, na prática do amor a Deus e ao próximo. A segunda verdade é que Jesus nos revela o Deus Salvador.
Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Verso 4. João declara que a vida está em Jesus e que ela é a luz que ilumina a humanidade. Isso significa que os seres humanos se encontram mortos espiritualmente nas trevas deste mundo. E a situação deles só pode ser mudada quando recebem a vida e finalmente enxergam a luz. Então Jesus é aquele que dá vida aos mortos e os capacita a ver através da sua luz. Ainda sobre Jesus, João diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versos 10 a 13. Aqui está o centro do prólogo, e nele são contrastadas a incredulidade daqueles que não recebem a Jesus e permanecem nas trevas, e a fé daqueles que o recebem e veem a luz. Estes últimos nascem de Deus e são adotados por ele como seus filhos. Consequentemente, segundo João, os filhos de Deus são aqueles que acolhem a Jesus pela fé. Esses, como já dito, são adotados pelo Pai na grande família que ele está formando no mundo. Jesus nos revela o Deus Salvador. Esse Deus que entra na nossa história, vem ao nosso encontro para nos tornar seus filhos. A iniciativa da nossa salvação é de Deus, pois em Jesus ele vem até nós. E diante de Jesus, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é a fé, que se expressa em submissão e imitação. É como afirma o verso mais conhecido da Bíblia: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, olha a fé aí, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A terceira verdade é que Jesus nos revela o Deus glorioso. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, verso 14b. Ainda pensando no tabernáculo, João declara que Jesus é cheio de glória. Assim como a glória de Deus estava sobre o tabernáculo, a glória de Deus está sobre Jesus. Essa glória é revelada em sua plenitude na morte e na ressurreição do unigênito do Pai. Um paradoxo. Isto é, em sua morte e ressurreição, Jesus manifesta a graça e a verdade de Deus. Sobre isso, Johann Konings comenta: a graça e a verdade são o amor fiel e leal de Deus. Podemos até dizer a aliança, que em Jesus se tornou presente e possível. Em outras palavras, graça e verdade são o resumo do Evangelho para João. São a boa notícia que Deus está estabelecendo uma nova aliança com aqueles que creem em Jesus, morto e ressuscitado. Jesus nos revela o Deus glorioso. Na morte e na ressurreição de Jesus está demonstrado o seu amor fiel e leal para com todos nós. Ou seja, na cruz ocupada e no túmulo vazio, Deus está estabelecendo uma nova aliança conosco. E o que ele requer de nós? Ele requer que confiemos absolutamente no seu amor fiel e leal, apesar de nós mesmos.
das nossas fraquezas e das nossas instabilidades, o amor de Deus permanece sobre nós. Nós somos os seus filhos amados. Isso é tudo e isso muda tudo. Portanto, irmãos e irmãs, olhemos sempre para Jesus. Tudo que Deus queria dizer de si mesmo, Ele disse em Jesus. Dentre muitas outras coisas, Jesus nos revela o Deus pessoal, o Deus Salvador e o Deus glorioso. A minha oração é que essas três verdades estejam sempre diante de nós e que, olhando para elas, nós sigamos juntos na prática do amor. Que assim seja. Um grande abraço para você.